Bora, pessoal, para mais um dia aqui no meu canal, porque hoje, 8 de janeiro de 2026, tenho informações relevantes em relação ao que está acontecendo no mercado agora, mas não só isso, vou te trazer algumas informações em relação à geopolítica também, porque pode ser que isso venha afetar o mercado para os próximos dias, tá? Mas sem muita enrolação, olha a atual situação que a gente tem no mercado no dia de hoje. Nessa manhã de quinta-feira, eu tenho um SP500 caindo agora 0,29, tem um Bitcoin agora caindo 1,51, tem um DXY subindo, tá, pessoal? Então, DXY com tendência de alta, eu tenho um mercado de renda variável um pouquinho mais negativo em relação a isso. Ouro caindo, a dominância do Bitcoin junto com as altcoins também hoje vem subindo 0,10 e o Ethereum agora vem caindo 1,93. Mas quero trazer um pouquinho para vocês em relação ao que está acontecendo no mercado americano e daí depois eu caio ali na opção de altcoins e daí eu pego para fechar, mostro a vocês ali a relação ao BTC, tá bom? Mas mercado americano, pessoal, olha o que está acontecendo lá fora, tá? Eu não sei se isso vai fazer preço, mas precisamos monitorar e acompanhar. Então, urgente, veja como foi a captura de um petroleiro clandestino da Rússia por militares dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estão pegando algumas embarcações da Venezuela e eles pegaram uma embarcação da Rússia. E eu não sei até que ponto isso vai dar problema na geopolítica e isso pode afetar o mercado. Então, estou trazendo essa informação aqui para vocês. E não só isso, mas hoje o mundo militar vem trazendo mais detalhes em relação a isso. A Guarda Costeira dos Estados Unidos divulgou um vídeo mostrando a aproximação de um dos seus navios ao Bela 1, um petroleiro com bandeira russa que no movimento da abordagem estava sendo escoltado por navios russos de guerra e um submarino. A abordagem foi realizada com sucesso, com os navios russos observando e se afastando em seguida. Então isso aqui é geopolítica. Isso aqui pode trazer algum problema entre Rússia e Estados Unidos aí, tá bom? Então, por isso que eu trouxe essas informações para vocês aqui agora. Só que, mercado americano ainda, pessoal, nós temos um problema porque é o seguinte: Fed para cortar juros, ele precisa de duas informações relevantes. Ou a inflação cai, ou o emprego começa a dar problema. E o emprego está começando a dar problema nos Estados Unidos, porque ontem, olha as informações que saíram. Variação de emprego ADP. A projeção era 49 mil e veio 41. E a oferta de emprego de novembro tinha uma projeção de 7 milhões 610 e veio abaixo do esperado. 7 milhões 146 aqui. Então isso é um catalisador para o Fed diminuir juros, cortar juros em dezembro. Só que olha o que está acontecendo com a CME. Hoje nós temos aqui faltando 20 dias para o Fed novamente falar e dizer se vai cortar juros ou não, né? E aqui está me falando que 86% de chance de não ter um corte de juro, de manutenção. Então isso aqui pode afetar o mercado, ok? E ontem, a partir do momento que saem essas informações, a partir do meio-dia e 30, meio-dia e 40, o SP500 ele faz uma nova máxima no dia de ontem, só que ele fecha negativo. E hoje ele já abre com uma tendência um pouquinho mais forte de queda. E não só essa parte geopolítica também, mas agora pode ser que aconteça uma treta em relação ao presidente dos Estados Unidos com a Colômbia. Olha aqui que interessante. Última hora. Foi noticiado que o presidente Trump conversou por telefone durante 30 minutos com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, após ter feito fortes advertências a Petro sobre a possível operação militar em solo colombiano, o que comunista Petro está tremendo, ok? Então, isso aqui é mais uma coisa da parte geopolítica que a gente precisa monitorar e acompanhar. Então, Trump pegou lá o cara na Venezuela e agora pode ser que vai fazer alguma estratégia ali na Colômbia, tá? Então isso afeta, porque ontem o petróleo veio numa tendência forte de baixa. Então o petróleo, ele atrapalha o mercado. Então é por isso que eu estou comentando isso aqui com vocês. E claro,
vai ter pessoas com muito mais capacidade para falar dessa parte de geopolítica, mas eu só estou trazendo um resumo para vocês aí, porque isso aqui pode fazer preço para os próximos dias, tá bom? Agora, vamos lá, então. Hoje, o que nós temos de informação relevante? Nós temos pedido de seguro-desemprego e nós temos o balanço patrimonial do Federal Reserve aqui, tá? Duas informações relevantes, 10h30 e 18h30. Só que amanhã, pessoal, são as notícias mais relevantes que a gente vai precisar acompanhar, que são os ganhos médios por hora e o relatório de emprego não agrícola dos Estados Unidos. E tem a taxa de desemprego também. Então isso pode fazer preço, tá? Então tem a parte geopolítica e tem essa parte macro aqui que a gente precisa monitorar e acompanhar hoje e amanhã, ok? Já vindo para a parte de cripto, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui agora o Crypto Bubbles, porque nós estamos com 2 dias consecutivos de tendência de baixa. Ainda, para alguns projetos, é uma correção da tendência de alta, porque a Zcash teve 5 dias de tendência de baixa e hoje vem corrigindo 18. Pump, 13% de queda agora, mais 5 dias de tendência de alta. Render caindo 9%, mas também teve 5 dias de alta aí, ok? Então, no dia de hoje é isso. Mas e no semanal? Nós temos esse movimento ainda entregando, tá? Nós temos Render 65, Sapo Louco 49, Bonk 46 e FET entregando aí 33%. Mas no anual ainda nós temos todos esses problemas aqui, tá? Render devendo 73, AVAX 65 e FET 81. E teve até uma pessoa me perguntando, Mister, qual é a sua opinião para 2026 em relação ao Bitcoin? Infelizmente, a teoria do ciclo, ela meio que foi invalidada agora nesse ano. Se isso foi invalidado, tudo que aconteceu em 2025 foi novo e tudo que está e vai acontecer em 2026, pessoal, é novo. Então o mercado ele não está sendo mais previsível, assim como ele foi até dezembro de 2024, tá? Então é difícil falar, mas com uma possibilidade de corte de juros, com o Fed socorrendo, principalmente porque o emprego está deteriorando nos Estados Unidos, pode ser que seja bullish, pode ser que seja positivo esse ano de 2026, mas a gente começa um ano com muitas informações que trazem um pouquinho de incerteza e um pouco de calmaria em relação a corte. Então, infelizmente, a gente vai conseguir ter mais clareza em relação a isso só a partir de fevereiro, porque daí eu acho que pega a direção ali. Fed já meio que falou que vai ter que fazer e o Trump já acabou com as doideiras e com as loucuras dele ali, tá? E eu não estou falando a vocês aqui se o que ele tá fazendo é certo ou errado, tá bom? Eu quero ficar isento em relação a isso. Eu quero só ficar à parte em relação a mercado financeiro, ok? Para não gerar polêmica, para não gerar problema, ok? Porque se você se intromete nessa parte geopolítica e começa a dar opinião em relação ao político, tu só se lasca, né? Porque 50% acha de algo legal e 50% não gosta. Eu tô aqui para fazer dinheiro e pagar minhas contas e ficar de boa. Até porque eu tô com 40 anos, eu não quero ficar arrumando rolo, né? Mas essa parte geopolítica eu preciso comentar com vocês porque isso infelizmente faz preço, tá bom? Entre top 1 e top 100, eu só tenho aqui no caso no diário, pessoal. No diário aqui, aliás, entre top 1 e top 100, tudo caindo. É que tava no anual ali, né? Então, tá tudo coisado nesse exato momento, tá bom? Tem uma média de queda de 2%, chegando a 3,8% ali em correção, tá? Soul Value, pessoal, e não é XYZ, é o .com. E novamente, se por acaso você não é inscrito no canal, se inscreva. Lives segunda, quarta e sextas e vídeos aqui trazendo uma informação bem relevante para vocês terça-feira e quinta-feira, tá? Por quê? Terça e quinta é live fechada com o pessoal do treinamento, buscando oportunidade e comentando algumas estratégias que eu estou fazendo aqui, ok? Setores, tudo corrigindo forte. DPIN cai no 5,57. RWA, pessoal, infelizmente agora corrigindo 5,18. DeFi 3,59. BTC 2% e Ethereum 3,13, ok? Layer 1 cai no 3,12. Pagamento cai no 5,50. Inteligência artificial nesse exato momento agora também cai no 5,10. Pegando um pouquinho agora aqui no Soul Value, pessoal, dando uma olhada em ETFs, ontem, qual foi a expectativa em relação aos investidores à compra ou venda de ETFs? Ontem
foi uma saída de 486 milhões de grana saindo do ETF do BTC. Do Ethereum ontem foi um saldo positivo de 114 milhões. XRP saiu 40 milhões. Solana entrou 9 milhões. E o ETF de Doge, uma meme coin agora que tem ETF, ninguém quis Dogecoin no dia de ontem para comprar ou para vender, tá bom? Já o CryptoRank, preciso monitorar ali o índice de medo e ganância, e não só o índice de medo e ganância, mas o volume no spot também. Algo importante, algo relevante para continuar pensando em tendência de alta e não num bear market, tá? Ontem batemos 46, medo, e de ontem para hoje sai de 46 e volta para 28 novamente, medo, ok, pessoal? E eu tenho duas regiões importantes que o Bitcoin ele não pode perder, e tem a possibilidade ainda de fazer um pivô de alta maior usando a média móvel de 20 ali como suporte. Já já eu vou mostrar a vocês, mas infelizmente agora eu tenho o volume no spot baixando aqui menos 100%. Tá errado isso aqui, hein? Market cap cai para 2,39 e ontem estava batendo 78 bilhões de dólares ali o volume no spot. Só que agora baixa para 57, né? Então teve uma queda aí de 20 bilhões de dólares. Dominância sobe do BTC, dominância do Ethereum cai. As altcoins, e não só as altcoins, mas o Ethereum sofre um pouquinho mais, tá? Bitcoin agora então cai no 2,11, Ethereum cai no 3,21, XRP cai no 6,81, BNB cai no 3,23, Dogecoin cai no 4,49 e a TRX agora nesse exato momento levemente positivo, 0,02 aqui agora, tá, pessoal? Então é isso que a gente tem no CryptoRank. E ficar esperto aqui, se por acaso continuar essa correção, trabalhando abaixo de 88, pode ser que a gente novamente venha estar olhando e vendo isso aqui um pouquinho abaixo dos 26 a 24, a gente entra no medo extremo, tá bom? Uma outra coisa importante também, pessoal, que a gente precisa monitorar e acompanhar agora é a liquidação, porque no CoinGlass eu ainda vejo uma liquidação um pouco fora do normal do que costuma estar trabalhando na média. Então hoje tem 464 milhões de dólares. Não era para ter toda essa grana aqui. Era para ter na média 200, 150. Então teve uma galera sendo liquidada na ponta vendedora porque subiu 5 dias. E agora tem uma galera sendo liquidada na ponta vendedora porque tentou achar topo. Tomem cuidado, porque o mercado ele está liquidando em ambos os lados. Como que eu sei isso? Olha como é que está a situação. 24 horas liquida na compra, 12 horas liquida na compra, 4 horas liquida na compra totalmente e 1 hora agora liquida totalmente na compra. Só que olha aqui o que está acontecendo agora. Começa a ter um pouco de liquidação na ponta vendedora. Ó, 24 horas compra, 12 horas compra, 4 horas compra, 1 hora compra e agora começa a ter uma liquidação na ponta vendedora, pessoal. Então nós tivemos 5 dias liquidando na compra, 5 dias liquidando na venda e agora nós temos 2 dias liquidando ali na compra. Você precisa entender e trabalhar nos extremos de suporte e resistência. Se tu compra resistência, que eu acho errado, o teu stop ele tem que ficar atrás de suporte. Já já eu vou mostrar a vocês. Então, se você não quer comprar resistência para aguentar o stop lá embaixo no último suporte, você precisa aguardar uma retração, poxa. Então, é agora que seria interessante você pensar em montar estratégia. Porque agora que está perto de uma base de suporte e resistência, e o suporte mais relevante, principalmente do Bitcoin, está abaixo de 86. Então, a galera comprou 90, comprou ali 89 e agora está se lascando porque não aguentou stop ali abaixo da região dos 86, tá bom? E em falar em relação a isso, se caso você quiser aprender análise gráfica, análise técnica comigo, como eu mostro dentro da comunidade, e 8 horas eu estou ao vivo com eles ali, link para vocês na descrição, tá bom, pessoal? Treinamento Aprenda Bitcoin. Tem mais de 190 aulas, lives fechadas comigo na terça e na quinta-feira. Mostro o meu operacional na terça-feira e na quinta-feira. E não só isso, mas tem a comunidade aqui também, que você fica informado em relação
as informações relevantes do que vem acontecendo no dia a dia, tá bom? E todo o suporte das aulas, e não só das aulas, mas de todos os materiais que eu venho comentando aqui, vocês podem estar falando comigo diretamente no WhatsApp, tá? Então, o diferencial do treinamento Aprenda BTC é que você fala diretamente comigo, tá? Leia todas as informações e fale aqui comigo no botãozinho verde que eu passo os meios de pagamento para vocês, tá? Tem desconto em USDT e tem desconto no Pix aqui para vocês, tá? Mais de 1000 membros já dentro da comunidade e não só isso, mas várias informações. E a aba mais importante aqui é a aba Fique Esperto. É aonde eu mostro tudo que eu venho fazendo. Então, por exemplo, ontem eu fiz uma operação educacional aqui, andou 3%, me tirou no 0 a 0. Hoje eu vou explicar o motivo dessa operação. E as outras operações que eu já venho comentando, já venho falando aqui também, o pessoal eles vão entendendo e vão aplicando, tá bom? E não só isso, mas a própria galera daqui de dentro da comunidade vem comentando também as operações deles, e não só comentando, mas vem explicando ali qual foi o setup, qual foi a estratégia que foi utilizando, tá? Então, se você quer aprender a parte do day trade, entre o mais rápido possível para a comunidade. Por quê? Primeiro precisa ter conhecimento, porque a partir disso você vai entender como que funciona, e a partir do momento que você entende como funciona, vai vir os resultados aí para vocês. Ok, pessoal? Link na descrição, fala comigo no Zap e venha para a comunidade, ok? E o porquê que eu estou comentando isso com vocês? Porque isso aqui eu utilizo ao meu favor como estratégia. Então hoje vou tentar buscar uma oportunidade para ver algum movimento aí para fazer mais um dinheiro, tá bom? Agora, liquidação, mapa, contexto geral. Quais são as regiões que eu preciso monitorar? Eu vou ficar com essas duas aqui, ok? 89.550, 89.564, vamos marcar. 89.564, olha onde que tá isso. 89.564, bem pertinho, adicionar alarme. Vou pegar esse alarme e jogar aqui, ó. E a região de cima no mapa começa a ficar um pouquinho mais complicado a partir de 92 mil. Mas eu tenho uma região aqui perto de 90.929. Preciso monitorar e acompanhar. 90.929. Então, a galera que está no long e a galera que está em short, pessoal, o stop está muito perto. Vai liquidar. E a região mais importante que com certeza deve estar o stop da maioria ali é na região dos 95, tá bom? Agora, vamos lá. Quero trazer uma visão de um contexto um pouquinho mais global para vocês em relação ao que está acontecendo no preço. Já expliquei a vocês na live de ontem que o Bitcoin continua com topos e fundos ascendentes e ele não pode perder a região aqui, pessoal, dos 86 mil. Não perdendo 86 mil, topos e fundos ascendentes, ok? Só que agora o Bitcoin ele entra numa região que vai me dizer muito se agora muda a tendência ou se ele vai ficar por mais um bom tempo aqui, porque querendo ou não é isso que nós temos. Bitcoin ele lateral há 46 dias trabalhando de 84 a 94, 10 mil dólares aqui de variação. Só que ele tinha feito um pivô. E esse pivô, agora ele vai me dizer se ele é um pullback na região da resistência para novamente voltar a subir. Ó, fundo, topo, fundo mais alto, retração de Fibo, topo, fundo mais alto por enquanto, porque não trabalhou abaixo desse. Essa região era resistência, vira suporte e tomara que faça esse movimento. E se o Bitcoin ele fizer esse movimento, eu pego tudo isso aqui e projeto acima. Então daí o Bitcoin ele sai dessa região de 45 dias que ficou travado e complicado, tá bom? Agora, caso contrário, o Bitcoin ele começa a trabalhar abaixo dos 88, daí é lateral, complicado, enroscado. Vamos ter que monitorar e aguardar algumas outras informações relevantes do mercado, tá? Mas essa região é uma região de muita atenção para mim, e não só de muita atenção, mas eu quero montar algumas posições aqui se caso isso realmente acontecer, tá bom? Então, esse movimento que o Bitcoin ele está fazendo, pessoal, ele é um movimento de retração para continuação de tendência de alta. Mas a gente sabe que o mercado cripto ele é meio louco, tá? Então,
do jeito que eu estou vendo o preço, ele está caindo para subir. Mas até onde eu fico com essa tese que é uma correção para uma continuação? Até 88.351. Perdeu essa região, tá lateral, precisamos aguardar um novo movimento, tá bom? Eu acho que são essas informações as mais relevantes que eu tenho para passar para vocês. Novamente, me segue no Instagram, link na descrição. Corretoras que eu utilizo, link na descrição. E o meu Instagram também, link para vocês aí na descrição, tá bom, pessoal? Amanhã ao vivo. E entre hoje e amanhã eu vou soltar um vídeo legal para vocês falando por que 95% das pessoas não fazem o trade como profissão. Vou mostrar a vocês estatísticas de 1985, 2008 e 2026 e vou te falar como se tornar um trader profissional, experiente e com capacidade de fazer isso aqui como profissão para 2026. Então, fique esperto, ok?